Bom, pessoal, a paz do Senhor, boa noite. Mais uma vez aqui, professor Sid Clay, para esclarecer e comentar mais uma parte da Bíblia, tá? Como eu falei na aula passada, a respeito de Efésios, capítulo 4, versículo de 1 ao 16, e que os comentaristas evitam comentar do 17 ao 32, um deles que eu posso citar é Davidson, tá? Dr. Davidson, ele não cita essa passagem aos Efésios, tá? E outros da linha de pensamento dele também não citam, tá? Mas o comentário bíblico Moody, certo? Moody, tá? São 2 volumes. Ele tanto comenta o que Davidson comentou, como também comenta o que ele não comentou. E sem falar que ele fala nos comentários exegéticos dele as passagens que foram acrescentadas na Bíblia pelos copistas. E isso aí é de grande valia, tá? Vamos lá, né? Daremos prosseguimento pelos comentários do capítulo 4 aos Efésios, versículo de 17 até o 32, tá? Eu serei sucinto porque essa parte é muito mais simples do que do versículo 1 ao versículo 16, tá? Vamos lá. Tá aqui o sumário, tá? E eu coloquei em destaque o trecho em que iremos comentar hoje, relembrando o passado e vendo o futuro. 4, de 17 ao 32. É assim como eu colocaria a epígrafe numa situação atualizada, tá? Porque tem muita gente que pega essa passagem para dizer que Éfeso era um bacanal de Herodes, e o negócio não é bem assim, tá? Vamos adiante. Próximo slide. A caminhada diferente, tá? É um título que eu pus aqui para o caso de Efésios, capítulo 4, versículo 17 e 32. Veja o seguinte, eu vou ler e explico, como de costume, tá, gente? Paulo, aqui nesta parte de estudo sobre a carta aos Efésios, não se dirige a Éfeso como se dirige a Corinto. É aquilo que eu falei desde o começo. Éfeso foi vamos dizer, o quartel-general de Paulo, e a Lídia foi toda contaminada, no bom sentido, com o evangelho, porque ele cresceu estrondosamente que Paulo teve que pedir pastores para auxiliá-lo a doutrinar e orientar a igreja na região da Líbia. Tá? Só que quando ele começa aqui no versículo 17 a se dirigir aos Efésios, é muito diferente da maneira que ele começa a carta de primeiro aos Coríntios e segundo aos Coríntios, que ele mata com chicoteada, repreendendo, corrigindo, disciplinando, botando gente de igreja para fora, que lugar de igreja não é para ter pecado, na visão de Paulo, tá? Mas aqui em Éfeso, tá? Vamos entender o texto, tá? Paulo, como passara 3 anos na região da Lídia, e tendo como quartel-general Éfeso, faz recomendações vitais para que os crentes conversos, tá, mantivessem uma vida límpida e exemplar para que a obra continuasse a crescer, mesmo, desculpe, em sua ausência devido à prisão em Roma. Aqui é o seguinte, vamos observar. Paulo estava em Roma preso e Tíquico, vamos
vamos dizer assim, o carteiro tinha que levar até a capital da Lídia, que é Éfeso, a carta com as recomendações de Paulo. Se você analisar direitinho o texto, você vai ver que Paulo não está chicoteando ninguém, tá? Paulo apresenta o erro que eles cometiam e depois mostra o acerto pelo fato de eles terem deixado o pecado para trás, tá? Mas existe outra linha, tá? Que defende o seguinte, é uma das que eu tenho por base. Os crentes aos quais Paulo se dirige não são tão somente os crentes que trabalharam com Paulo durante os 3 anos lá em Éfeso. Esses crentes, eles já são a segunda geração pós-paulina. Ou seja, Paulo chamou os pastores, base 0, base 1. Converteram-se muitos na região da Lídia, formando a base 2. E nessa base 2, como é que eu poderia dizer? Eles não tiveram uma orientação bem basilar vinda de Paulo, como os da primeira geração, e Paulo sendo a geração 0. Tá? Aí Paulo, tá? Essa é uma da minha forma de fazer exegese desse texto, vai dizer, olha, se roubar, não roube mais. Permaneça como está. Tá entendendo? Ele não sai acusando ninguém, nem dando pisa ou bifa em alguém. Não. Ele está, como é que eu posso dizer, dando carinho com a carta dele, tá? Cuidado. Devemos ter essa parte do trecho, porque aqui há a ação de prevenção, tá? E não de correção, como acontece em Corinto, tá? As escrituras, tanto no Velho como no Novo Testamento, enfatizam que o povo de Deus tem de ser diferente do povo do mundo, tá? Irmão Sidney Clay, você está falando de que use costume? Não. Use costume, não. Havia uma tribo em Israel, se não me falha a memória, é a era de Efraim, ou de Benjamim. Eu sempre troco a relação entre as tribos, porque cada uma tem o seu próprio costume, sua própria maneira de viver. E não se davam em casamento por ordem divina. As mulheres prendiam um pendão no nariz. E isso era lindo para aquela época. Hoje em dia, se você vê alguém com um pendão no nariz, você vai dizer, o que é que ele está fazendo com esse piercing aí? Tá? Pode ser bonito ou não, depende do rosto que está apresentando o piercing, tá? Vamos adiante. Descrição da caminhada dos gentios. Vamos começar por partes, tá? Capítulo 4, versículo 17 ao 19. Olha o que o 17 diz. Isto, portanto, digo. É Paulo falando, gente. A caminhada cristã foi descrita de diversos modos nesta passagem. Temos aqui uma descrição negativa, quando ele diz testifico, e depois diz protesto, exorto ou imploro, tá? Não mais andeis. Ele não está falando da primeira geração, não, porque a primeira geração estava alicerçada. Ele está falando já de uma segunda geração de crentes que estavam fazendo coisa errada. E ele diz assim, agora suas vidas têm de ser diferentes, como andam também os outros gentios. Está entendendo? Ele fala corrigindo a segunda geração, mostrando o que a primeira, fundada por ele, estava fazendo. Esse andar foi descrito em
2 e 2, tá? A gente já viu isso em Efésios. A maior parte dos Efésios tinham antecedentes gentios. Olha aí o problema, tá vendo? Portanto, manuscritos não trazem a palavra outros, tá? Cuidado! Uma palavra modifica toda uma estrutura de interpretação textual, tá? Para quem gosta de falar bonito, vamos falar hermenêutica, tá? Uma palavra muda toda a hermenêutica do texto. E é o que diz: portanto, que não mais andeis como também andam os gentios. Ou seja, vocês estão dentro da igreja, mas não andem conforme o povo do mundo anda, que não estão dentro da igreja com vocês. Tá? Igreja entenda nesse primeiro século como a reunião, a eclesia, tá? Que significava reunião para discussões. Tá? Não era o templo, não havia templo nessa época para eles. Diante de Deus, os crentes do Senhor Jesus Cristo já não são mais nem judeus, nem gentios. Considere aqui, 1 Coríntios 10, 32. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, a palavra que foi usada para vaidade parece significar perversidade ou depravação nesta instância. Olha para ele. Aqui ele está falando mal, mas não é da primeira geração que ele criou, não, viu? E educou, não. Ele está falando da segunda, tá? Lembrando que Paulo passou por Éfeso, os comentaristas falam de entre 48 e 52, e a carta foi escrita de 58 a 62, ou desculpa, 48 a 52 foi o ministério de Paulo em Éfeso, nesse intervalo. E 10 anos depois, entre 58 e 62, Paulo escreve a carta reclamando dos recém-conversos que estão fazendo tudo errado. Tá? Vamos adiante. Descrição da caminhada dos gentios, de 17 ao 19. Obscurecidos de entendimento, ou seja, não possuem a iluminação do Espírito Santo. Tá? É só consultar 2 Coríntios 4 e 4. Alheios à vida de Deus, eles não conhecem a Deus. Tá? Conhece a vida do vizinho. Tem até câmera digital para ver a vida do outro, mas não dobra o joelho para conhecer a Deus, tá? E Paulo fala, é por causa da dureza dos seus corações. Literalmente, não é dureza, a palavra é percepção obtusa, tá? O que é a percepção obtusa? Tá lá em Marcos 3 e 5, tá? Vamos lá. Quando a gente coloca a parte da correia do cavalo, nós colocamos cabrestos, tá? Tampando a visão, tá? O cavalo só consegue olhar para frente, tá? E tem crente que é assim. Ele não sabe olhar para um lado e para o outro, ele não sabe o que está acontecendo do lado direito nem do lado esquerdo. Ele só consegue ver assim. Mas tire o tapa-olho para você ver. Visão obtusa. Olhe para a esquerda até chegar à direita e, se brincar, atrás observe também. Viu? É por isso que é percepção obtusa. Tá? Essa dureza dos corações seria melhor traduzida para tenham percepção obtusa, tá? Mas os mais conservadores preferem deixar a dureza dos seus corações, tornado insensíveis, tá? Tá lá em 1 Timóteo 4:2, que fala a respeito da impureza,
Às vezes as pessoas pecam tanto, estão tão acostumadas a pecar, que a voz do Espírito Santo já não mais as alcança. Tá? E vem mais, não apenas indulgência, não é? Vamos entender indulgência como um pagamento de preço na própria carne, com a impureza, mas também um desejo público de prosseguir nela, ou seja, a pessoa só quer pecar, ela não quer acertar o alvo, ela quer errar o alvo. Uma declaração pitoresca da natureza insaciável do desejo pecaminoso. Tá? É complicado, viu? Quando eu der uma aula de ramar teologia, nós iremos tratar a respeito desse ponto específico, tá, gente? Porque o assunto aqui é Éfeso. Tá? Os assuntos alheios à lição da Escola Bíblica Dominical, eu vou comentando aos poucos. Já comecei com a crítica textual, vai ser aproximadamente 4 ou 5 aulas, tá? Mas vamos dar seguimento a Éfeso, o assunto aqui é Éfeso. O despojar do velho e o revestir do novo. Efésios capítulo 4, versículo de 20 ao 24. A vida cristã é comparada com o tirar de uma roupa para vestir outra. Não é uma referência à nossa posição em Cristo, mas à nossa experiência. Você que gosta de usar um ternozinho aí de R$ 5.000, sapatos Catamarch de 2.500, rapaz, não é isso que Cristo quer de tu, não. Olha bem, não é referência à nossa posição em Cristo. Como é que eu estou? Bem vestido, cheiroso, barba feita? Opa, eu não estou defendendo aqui a falta de higiene, não. Compreenda o que eu estou dizendo. Tá? Mas a nossa experiência pessoal, você tem realmente contato com ele? Ele fala com você realmente? Tá? É isso aí que Paulo está querendo chamar a atenção. É possível ser um novo homem em Cristo Jesus e continuar vivendo como homem velho. Isto é, continuar usando a roupa do velho homem. Mas, irmão Sid Clay, professor, que negócio é esse? É o terceiro lado da moeda. Gente, é o seguinte. Deus, tá? Ele é tanto transcendente quanto imanente. O que é isso, meu irmão? Que palavra é essa? Tem gente que já sabe, né? E já são pregadas muito em cima dos púlpitos, aqui no Brasil e no exterior. A transcendência é onde Deus está, na eternidade. E a imanência é quando ele sai de sua glória, ou seja, uma melhor palavra, ele se reduz até a forma humana para poder conversar conosco. Tá? Mas, irmãos, isso acontece? Acontece. Acontece também na sua vida. Comigo foi confirmado aos 18 anos de idade o batismo do Espírito Santo. É a imanência de Deus manifestada. Ele se reduz para poder habitar a minha vida. Tá? Independente se eu sou colérico, se eu sou fleumático, se eu sou melancólico, se eu sou sanguíneo. Deus não está, vamos dizer assim, pouco interessado. Deus não está interessado nesse tipo de escolhas. Porque se ele for colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo, Deus vai usar para o que ele quer, independente do tipo de temperamento que ele tem.
Tá? E outra coisa, Pedro andava com Jesus e a espada estava do lado da cintura dele. Judas colocava a mão no gasofilaço e tirava dinheiro dos pobres, que era para o ministério de Jesus. E o único, junto com Pedro, que foram do início até o fim ver Jesus, ir para o Sinédrio, ser desescolhido, tá? Em lugar de Barrabás. Barrabás foi escolhido e Jesus foi desescolhido, tá? E Pedro e João estavam lá, até no pé da cruz. Mas o que mais se aproximou do pé da cruz foi João. Esse aí continuava vivendo como um velho homem. Isto é, continuar usando a roupa do velho homem. Tá? É por isso que Jesus diz lá em Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei repouso para as vossas almas. Está entendendo? Venha do jeito que você está. Se tem alguma coisa fora do lugar, não se preocupe, Jesus, ele conserta. Tá? Ele põe no lugar certo. Tá? Vamos continuar. O despojado velho revestido novo. 4 de 20 a 24. Vamos lá. Mas aparece uma partícula opositora. Tá? É como eu venho elogiando uma pessoa na igreja, porém ele é assim, eu não gosto muito dele, a cara dele é feia, ele é enjoado, ele não dá um sorriso para ninguém e eu não me dou bem com ele não. Pronto. Aí a respeito disso que Paulo aqui vai tratar, viu? Pegue isso como exemplo. Um contraste com precedente. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Essa é a mais importante de todas as matérias que alguém pode estudar. Jesus. Se é que de fato tendes ouvido, obra aí, e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Aquilo que eles aprenderam depois de ouvirem sobre o Senhor Jesus Cristo, deveria tê-los feito melhorar sua vida. Pois cristãos devem agir como cristãos, não como os pagãos que não são cristãos. Tá, gente? Isso é para a segunda geração de crentes, não é da primeira. Porque a primeira tomou a providência de mandar Tíquico e outros, que com certeza eram pastores da Lídia, irem até Roma, na prisão domiciliar de Paulo, conversar com ele a respeito do que estava acontecendo. Paulo não é com a gente. São os não convertidos que não querem deixar o mundo. Aí Paulo dá essas explicações. Porque eu vou dizer, viu? Quem não aprender com Paulo não consegue aprender com Jesus. Viu? Porque Jesus é muito mais difícil de se aprender do que Paulo. E as coisas que Jesus falava era fácil. Ele falava da vida cotidiana. Paulo fala mais da vida celestial. Viu? Quanto ao trato passado do velho homem, isto é, a natureza adâmica, aquilo que somos em nós mesmos, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. As escrituras ensinam que na velha natureza não existe nada de bom. Tá? Fazendo até a referência ao livro de W. Lusser, creio não,
um europeu, que escreveu um best-seller, que assim que lançaram eu fui comprar. Ele se intitula O Livro de Ouro das Ciências Ocultas. Tá? Ele vai relatar todo o ocultismo por detrás da mídia, das notícias, dos governos. Em resumo, vou pegar só um exemplo do livro dele. Ele diz que todo filme de ocultismo e satanismo tem sua base realmente no ocultismo e no satanismo, tá? As ideias dos filmes são tiradas dessas áreas obscuras. Por isso que Paulo fala aqui, tá? Nesse comentário que eu coloquei com essas palavras, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, tá? Aí você diz, Clay, eu não gosto de filme de terror. Você. Tem 100 mil que gostam. E o pior de tudo, eles acabam acreditando no que o filme está dizendo. Viu? Cuidado com isso aí. As escrituras ensinam que na velha natureza não existe nada de bom. Tá? Ele não está falando aqui da roupa, que eu falei no outro slide, não. Da maneira de se apresentar diante de Deus, não. Ele está falando de costumes que não prestam, só estragam a convivência social, a convivência familiar, a convivência profissional e a convivência individual. Oi, irmão, que negócio é esse? O homem sozinho convive com alguém, convive com o Espírito Santo. Começa a pecar e fazer coisa errada para tu ver, se tu não fica sozinho. Vamos adiante. O despojado velho homem revestido novo, 20 a 24, para terminar aqui essa parte, tá? E vos renoveis, tá? Pode consultar lá em Romanos 12 e 2, tá? Paulo fala lá, rogo, pois irmãos, pela compaixão que é em Cristo Jesus, que revestir vosso corpo de humildade, pureza, santidade e tal. Depende da sua tradução. Tá? Cada versão do texto bíblico trata de uma maneira diferente isso. Paulo, ele quer não tão somente que eles se arrependam, mas que se transformem. Ou seja, deem lugar ao Espírito Santo para mudar a maneira de viver dessa segunda geração de crentes. Tá? 24. E vos revistais do novo homem, relacionado com o precedente, ou seja, com o velho, viu? O produto do novo nascimento. Ai, irmão, não gosto de falar da minha vida passada, não. Jesus esqueceu, jogou no mar do esquecimento. Nem mar do esquecimento existe na Bíblia. Miqueias só fala que ele joga no mar. É em Salmos, tá? Que Deus diz pela boca do salmista: joguei seus pecados na terra do esquecimento, tá? Mas em Miqueias só tem mar, não tem esquecimento, tá? E vos revistais do novo homem relacionado com o precedente, ou seja, o corruptível, o produto novo do novo nascimento, né? É uma semente que morre e renasce. É a conversão do crente. Com referência ao conflito entre a velha natureza e a nova. Você dá uma olhadinha em Romanos, no capítulo 7, e em Gálatas 5, 16 ao 17. Tá? Esse de Gálatas diz o seguinte: o Espírito que está dentro de nós, ele está falando do Espírito do homem, mas há pregadores e ensinadores que dizem que ele está falando do Espírito Santo, mas o texto de Gálatas não traz o E maiúsculo para indicar a divindade desse Espírito, traz um E minúsculo, logo é o Espírito do homem. Tá? Há um conflito entre a velha e a nova natureza.
Aí tem lá, o corpo milita com o espírito e o espírito milita com o corpo para que vocês façais o que não quereis. Tá entendendo? O nosso espírito, como Jesus disse, está preparado. O Espírito Santo conversa com ele, nos orienta, mas a carne luta para que o espírito e a alma sejam condenadas junto com o corpo. Aí não dá. Nós temos que resistir, tá? Segundo Deus, de acordo com Deus, de acordo, né, com Deus, que é o Criador do novo homem. Mas, irmão, não é o Espírito Santo, não. Irmão, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três são únicos, mas três pessoas completamente diferentes. Tá? Existe uma diferença muito grande de plural, multidões de deuses para um Deus pessoal residindo em três personalidades distintas entre si, mas ao mesmo tempo mútuas, tá? Mas vamos mais adiante. E desculpe o erro aí da palavra, viu? Vamos adiante. O despojado velho homem, o revestido novo, de 25 a 32 para encerrar, tá? Por isso, com base no precedente, isto é, nossa posição em Cristo, deixando a mentira, tá? A mentira. Não estou falando aqui de omissão, porque de acordo com a ética cristã, há momentos que é melhor você ficar calado do que abrir a boca, tá? Mas tem gente que diz que por ele não falar, ele está pecando. Mas isso é assunto para discutir com uma bancada teológica aqui, tá? Observe o negativo e o positivo. Não basta simplesmente nos abstermos da mentira. Não é só deixar de mentir, tá? É preciso também contar a verdade, tá? Consultar Zacarias 8,16, o profeta. Somos membros, não apenas membros de Cristo, mas uns dos outros. Uns dos outros. Você não sabe a história de ninguém, a não ser que você tenha o discernimento do Espírito Santo para saber se aquela pessoa está salva, se não está, se é Deus que está falando, se não está. Depende muito. Palavra do conhecimento, que é aplicado junto com a palavra da sabedoria para ensinar a igreja. Tá? Nós precisamos muito disso hoje. E voltarmos, como Paulo fala aqui, tá? Ao nosso precedente, porque estamos perdendo a nossa característica, que é o batismo com o Espírito Santo. E é uma raridade acontecer. E nessa época aqui, em que Paulo ficou em Éfeso, na primeira metade do primeiro século, a Bíblia diz que todos eram cheios e batizados nas águas e cheios do Espírito Santo, fazendo milagre e tudo mais. Tá? E Deus não mudou, não. Ele quer continuar fazendo. Vamos aqui no versículo 26, que eu comentei na aula passada sobre ele. Irai-vos e não pequeis. Há uma coisa chamada de ira justa, tá? Embora o termo tenha sido muito abusado, tá? Tem crente que quando o outro chega para falar que pecou, tá precisando de ajuda para se reerguer, rapaz, quebra. Porque a nossa luta é contra o pecado, não é contra o pecador, não. O pecador peca porque ele não sabe quem é Deus, não sabe quem é o Espírito Santo, não sabe quem é Jesus.
Ele não tem culpa, entre aspas, do que ele faz, não. Porque a gente é que tem a obrigação de pregar a palavra para aquela pessoa tenha conhecimento de que está no caminho errado. Viu? Ah, irmão, mas eu posso citar um versículo. Do que se queixa o homem? Queixe-se, pois, dos seus próprios pecados. Mas lê o restinho do texto lá para você ver. Vá lá para Isaías. Como ouvirão se não há quem pregue? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O profeta disse na hora: eis-me aqui, envia-me a mim. Tá? E outra coisa, pregação não é ensino. Tá? Pregação não é ensino. Quando a gente é chamado para pregar, a gente prega. Quando a gente é chamado para ensinar, a gente ensina. E tem gente que acha que são as mesmas coisas, tá? E não são. Veja. Irai-vos e não pequeis. Há uma coisa chamada de ira justa, embora o termo tenha sido muito abusado. Já comentei com vocês. O apóstolo diz que se você está irado, certifique-se de que é um tipo de ira que não é pecaminoso. Irmão, e crente pode ficar com raiva. Oh, irmão, tem gente que morre e não perdoa o outro. Tá? Qual é a ira pecaminosa? Ele pisou no meu pé, me machucou. Ele vai ver, eu vou descontar. Essa é a ira pecaminosa. É quando eu quero fazer por minha própria vontade a vingança. E a vingança não pertence a você e não pertence a mim. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. É Deus que trata com a pessoa. Não somos nós. Tá? Não somos nós. É Deus. Tá? Mas, irmão Siri, se tem outra passagem bíblica que comprova isso, joio e trigo. Arranca o joio, o que acontece? O trigo morre. Ou seja, numa linguagem bem atual para você, se você tirar quem não presta de dentro do templo, você vai ferir muitos outros que estão consolidados nesse joio maldito. Que quem só pode tirar é Jesus, tá? Jesus. Ele ainda diz mais aqui: não se põe o sol sobre vossa ira, tá? O que é isso? Não esquente a cabeça com isso. Não se aperreie com isso. O que fizeram com você, esqueça, siga adiante. Fica no passado, olhe para frente, tá? Veja que caminho a seguir, tá? E quem lhe xingar, quem lhe maltratar, quem lhe humilhar, entregue para Jesus. Jesus, olha, eu estou com raiva. Judiaram de mim, me machucaram, falaram mal de mim. Deus, ele toma providência, viu? Não se preocupe, não. Nós temos um dono. E esse dono se responsabiliza por nós, tá? Até mesmo a ira justa, quando sofre tolerância excessiva, transforma-se muito facilmente em pecado. Palavras de Salomão. Rapaz, vamos analisar. Para falar, vou falar. O que é que ele está querendo dizer aqui? Nessa pequena filosofia, até mesmo a ira justa, quando sofre tolerância excessiva, transforma-se muito facilmente em pecado. Primeiro eu vou citar um versículo bíblico aqui para você. A Bíblia diz que se você vir seu irmão pecar, vá a ele e converse com ele e diga que ele está em pecado, que corrija o procedimento dele, o andar dele.
Se ele não lhe ouvir, chame testemunhas para ir com você a ele de novo, para tentar convencê-lo de que ele está fazendo errado. Se por acaso ainda assim ele não aprender a lição, aí você vai com as testemunhas e leva às autoridades eclesiásticas competentes, tá? Começa do diácono e termina no pastor hoje em dia, viu? Agora, aonde eu quero chegar com isso? Ah, o irmão fulano é meu amigo. Ele roubou o dízimo da igreja. Como a gente diz aqui no Nordeste, cortou o dízimo. Ele pegou metade do dízimo e botou no bolso. Vou lá falar com ele. Irmão, por que o senhor fez isso? Não sei o quê, vovó, aquele negócio todo, aquele rodeio para poder não ferir ninguém. Tá? Jesus não tinha pena de ferir ninguém, não. Mas nunca deixou ninguém sair sem uma palavra de consolação. Aí ele pega, não quer saber e não vai devolver o dinheiro. Tá? Aí você olha e faz, olha, fulano, devolva pelo menos a metade. Já tá fazendo errado, viu? Devolva pelo menos a metade. Tá bom, irmão. Eu peguei 1.000. Tá aqui 500. Toma, bota lá na sala. Bota na sala. Tolerância excessiva. Aqui eu expliquei uma negociação. Mas em muitos acontecimentos por aí, está havendo tolerância excessiva. Ah, pecou? É para receber disciplina? Não. Esse irmão não pode ser disciplinado de maneira nenhuma. Ninguém pode saber do pecado dele. A gente tem que arranjar um jeito de esconder e morrer o assunto. Tá? Aconteceu de certo ministro adulterar. A mesa diretora de um ministério aí qualquer no Brasil, por aí, em outro país, fizeram, como é que eu posso dizer, o julgamento do pastor que havia adulterado. Eles se decidiram da seguinte maneira: olha, você está arrependido do que fez? Ele, estou. Vai fazer de novo? Não. Então pronto, os pastores aqui vão perdoar você. Oh, um membro quando peca, vai ao ministro, fala para ele o que aconteceu. Tem que pedir perdão no corpo de Cristo? Por que o pastor só pede perdão no ministério? Que negócio estranho. Paulo aqui, ele diz que nós não devemos mentir, mas contar a verdade a toda igreja. Mas, irmão, isso dá processo, isso dá cadeia. Tá bom. Dê o seu jeito de fazer ocultamente e dispensar. Porque do jeito que tá, não dá. Tá? E nesse caso que eu comentei, o camarada, para não, vamos dizer assim, manter a boca da cônjuge calada, deu uma picape a ela de presente, tá? É complicado, viu? Mas essas coisas acontecem por aí. Isso é tolerância excessiva. Ele devia ter sido destituído do cargo pastoral, ido para o banco, tá? Ficar lá encostado até Jesus renová-lo, enchê-lo de poder e mostrar que ele está arrependido do que fez e assim retomar as suas atividades eclesiásticas. Tá? Faz 31 anos que eu estou na igreja, meu irmão. E era assim que se tratava as coisas. Ninguém tolerava nada excessivamente, não. E eu lhe garanto, viu? Já fui para gabinete pastoral. O negócio é pesado. Adiante.
despojado velho homem, do 25 ao 32. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Tem gente que faz questão de emprestar a boca para o diabo. Tá? Consulta aí 2 Coríntios 10, versículo 11 e Efésios 10 e demais. Tá? Que você vai ver praticamente a mesma recomendação. Tá? Não deixe, a gente não consegue espantar um passarinho, mas não deixa ele fazer um ninho na sua cabeça, não. Pelo amor de Deus. Antes, trabalhe. O cristão, além de não dever nada, não pode roubar, deve também trabalhar pelo bem-estar seu e de sua prática. Tá? O trabalho enobrece o homem. Tá? As escrituras recomendam o trabalho honesto. Tá? Lá em 1 Tessalonicenses 4, de 11 a 12. Na verdade, o apóstolo afirma que aquele que não quiser trabalhar não deve comer. Não quer pegar um saco de cimento, não. O coronavírus está no Brasil. A gente não pode sair na rua para trabalhar. Irmão, maná caiu do céu. Foi no deserto, viu? Não foi no território de Israel, não. Cuidado. Corra atrás das suas responsabilidades. Viu? Acudir ao necessitado são atos de misericórdia que temos obrigação de fazer com aquele necessitado. A Bíblia diz primeiros de casa, ou seja, família e depois igreja. E depois os outros. Se sobrar alguma coisa para poder ajudar. Viu? E esse negocinho de dizer que a prova do irmão vem para cima de você, irmão, pelo amor de Deus. Você é teólogo, você é pastor, acabe com essa história. Não existe nenhuma passagem bíblica que diga que se a gente for ajudar uma pessoa necessitada, a gente vai passar pelo mesmo problema que ele. Vai passar pelo mesmo problema que ele se eu cometer o mesmo pecado que ele, meu irmão. Tá? Jesus, nas 2 multiplicações de pães, ele não despediu ninguém com fome. Tá? E aquelas 2 passagens ali são citadas como exemplo, mas acredite, pode ter sido mais. Viu? Porque João, o amado, diz, se fôssemos relatar tudo aquilo quanto Jesus realizou aqui neste mundo, enquanto estava vivo, nem no mundo todo caberiam tantos livros escritos. Tá? Jesus fez muito mais coisa do que a gente pensa. Tá? Vamos adiante. Acudir ao necessitado, já falei. Eis aí a base da genuína caridade cristã. Tá? A Bíblia é bem clara. Eu vou usar o Velho Testamento. Tá? Quando Israel estava no ponto de entrar na parte ocidental da Terra Prometida, anos antes, Deus disse, onde tu puseres a planta do teu pé, serás abençoado. A terra será abençoada. Tua tenda será abençoada. Tua mulher e teus filhos serão abençoados. Os teus escravos serão abençoados. Teu gado será abençoado. O estrangeiro na terra que tu vai pisar também vai ser abençoado por tua causa. Como é que Deus me abençoa e eu não posso ajudar o meu irmão? Que negócio é esse? Agora, meu irmão, tem a exceção. Pelo amor de Deus. Vamos falar de Jonas, tá? Que está dentro aqui do contexto. Jonas não quis ir para Nínive, não foi com medo, não. Ele não quis ir para Nínive com raiva, porque os profetas iam a Nínive pregar a maldição se eles não se arrependessem, e os ninivitas matavam os profetas. E ele, com raiva disso, e ainda por cima Deus mandando ele fazer, ele disse, vó não, por mim o senhor acaba com tudinho lá. Ele não era covarde, não.
Ele estava foi com raiva, tá? E outra coisa, acabou indo do mesmo jeito profetizar a maldição lá na cidade. 40 dias depois, Deus não destrói nada, porque o povo se arrependeu. Olha para aí. E Jonas vai chorar por causa de um pé de ramo que cresceu da noite para o dia e o cobriu do sol. E querendo morrer por causa de um pé de árvore que ele não plantou. E não tinha apenas de 120 mil pessoas numa cidade fortificada que não conhecia o verdadeiro Deus. Tá? Mas a história de Nínive não termina aí. Leia Naum que você vê qual foi o resultado dela. Ela voltou a pecar, blasfemar, fazer tudo que não presta e o profeta Naum deu baixa da história. Tá? Vamos adiante. Nenhuma palavra torpe. Tá? A palavra traduzida para torpe significava originalmente podre ou pútrido. Tá? Irmão, vamos falar brasileiro? Não saia nenhum palavrão da sua boca, não, pelo amor de Deus. Não saia nenhuma mentira, não. Não saia nenhuma arrogância, não. Não tire ideia, como é que se diz, menosprezando as pessoas. Tá? É esse tipo de palavra torpe aqui que Paulo está querendo dizer, com esse pútrido, tá? Que seria uma coisa nojenta, imunda, podre, que não é para ser dita. Tá? Vemos novamente a enfatização do positivo. Unicamente a que for boa. Paulo disse que saia da sua boca, em outras traduções tem que saia dos seus lábios, unicamente a palavra que for boa. Ou seja, abençoe, dê força, dê ânimo. Ah, irmão, você está querendo que eu seja Deus? Não. Você tem que ser irmão do seu irmão. Viu? Você é irmão dele em Cristo. Se ele está precisando de uma ajuda, de um levantar, pegando pela mão direita, nós temos a obrigação de fazer. Viu? E se Deus disser não, aí você obedece. Você diz não. Deus está dizendo que não é para fazer, eu não vou fazer. Mas quando ele manda fazer, é para você fazer. E o pior, tu podendo fazer e não ir fazer, aí sim, eu digo a você, a prova do outro vai cair sobre você. Você vai pagar muito caro. Isso aí eu posso dizer, pelo contexto aqui. E diz mais, e não entristeçais o Espírito de Deus, tá? O Espírito Santo tem sentimentos. E olhe, Jesus disse, a blasfêmia contra o Pai tem perdão, blasfêmia contra o Filho tem perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, nem nessa vida, nem na próxima. Ou seja, nem no plano terrestre e nem no além. Já está condenado. Tá? Já está condenado. Mas, irmão, para que público é isso? A carta era para quem? Não era para Éfeso? Era. O que é que tinha em Éfeso? A Igreja de Deus. E na região da Lídia, várias outras células da igreja que Paulo começou em Éfeso. Vamos lá. O remédio é a confissão. Está lá em 1 João 9. Se confessarmos a ele os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda a injustiça. Agora vamos voltar de novo para o Espírito Santo? Irmão, o Espírito Santo não tolera muita coisa não. Viu? E a Bíblia diz, em Joel 2, 28 e 29, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Ele não especificou ninguém como exclusivo para receber o Espírito Santo. Porque se fosse assim, eu e você aqui no Brasil, nós somos gentios, podemos ter sangue judeu, mas não somos judeus de nascença, tá?
nós seríamos os únicos privilegiados a ter essa dádiva divina, que é o batismo com o Espírito Santo, mas é para toda a carne. Viu? Vamos mais. Embora o Espírito Santo possa ser entristecido, ele jamais abandona o crente. Mas, bom, até Deus perde a paciência. Perde. Irmão, não diga uma coisa dessa, não digo. Vou para a Bíblia. Ananias e Safira. Ananias chegou, vamos dizer, né? A herdade foi 10 mil e ele combinou com a mulher para dizer que a herdade foi 5 mil, somente para dizer que estava dando de tudo que possuía para se mostrar na frente dos outros. Quando ele chega lá na frente de Pedro e solta o dinheiro, Pedro olha para ele e fez: por que Satanás intentou isso no teu coração, de enganar o Espírito Santo? Tu não enganasse homem, não. Tu tentasses enganar a Deus. Tá aí os que vão te enterrar. O homem, pô, cai morto. 3 horas depois, vem a esposa dele, Safira. Pedro se vira para ele e pergunta: foi assim que vocês negociaram a herdade de vocês, conforme seu marido falou? Ela disse: foi. Aí ele olhou para ela e fez: olha, tá aí os pés, ele já apontando para o chão, os pés daquele que enterraram o teu marido. Tu pecasse contra Deus. Ela, pô, caiu morta no chão. Tá? Vai brincar com o Espírito Santo? Ele não é brinquedo, não. Viu? Ele é nosso selo. E nós podemos perdê-lo. Viu? Fomos selados por ele, pelo Espírito Santo, para o dia da redenção. Consulte aí Efésios 1:13, viu? Ele é a garantia de que a nossa redenção será completada. Tá? Quando chegar na parte teológica de pneumatologia, nós vamos ver o seguinte, que esse selo que o Espírito Santo... vou explicar da maneira material. Nós somos a carta. O Espírito Santo é o próprio selo da carta. Se ele cair, a carta vai chegar onde é para chegar? Vai chegar não. Não vai chegar. Ela vai voltar para o remetente. Viu? Ou, se ainda os Correios trabalham desse jeito, os Correios vai mandar uma carta avisando a carta do cliente que a correspondência dele voltou por não ter sido selada. Tá? Só sobe para o céu quem está selado com o Espírito Santo. Quem não está, não vai. Ponto. Eu não estou falando de batismo, não. Estou falando do selo. Tá? Esse selo no grego é esfirigazo. Esfirigazo era um tipo de selo usado em sacas de cevada. Cevada mesmo, que o pessoal usa para fazer cerveja. Aqui nas fábricas por aqui, o Pernambuco tem muita fábrica de cerveja. Eles usam cevada para fazer cerveja, mas os judeus usavam cevada para fazer pão. E pão de cevada naquela época era a mesma coisa, vamos dizer, de eu comer picanha todo dia e você comer asa de galinha. Tá entendendo? A cevada era para o povo pobre e o trigo para os mais abastados financeiramente. Tá? Mas esse selo, esse ligazou, Paulo fez questão de dizer ele, porque a gente não vale nada. Tá? E a gente, para ser entregue ao céu, tem que estar com um esfregazor em nossa vida, que é o selo que diz que aquela saca de cevada está pronta para ser entregue ao dono. Viu? E mais,
É, e mais. E mais. Não era um e nem duas, não. Era a colheita toda que tinha que levar o selo esfirigazou. Viu? Todos. Não falo só do púlpito nem da nave da igreja. Todos têm que ter esse selo. Se não tiver, não é salvo. Tá? Ele é a garantia de que a nossa redenção será completada. Tem o Espírito Santo? Então tem o selo. Vai subir. Não tem o Espírito Santo? Não tem o selo. Não vai subir. Se naquele momento ele não tiver o selo do Espírito Santo. Pelo amor de Deus. Não estou mandando ninguém aqui para o tormento no mundo dos mortos. Não estou fazendo isso aqui. Tá? Vamos mais. O 31. Alguns dos pecados que entristecem o Espírito Santo são agora particularizados. Olha o detalhe. Embora alguns cristãos só classificariam de pecados aquelas iniquidades grosseiras que até mesmo o mundo reconhece como um erro. Ó, irmão, igreja é uma coisa e o mundo é outra. Tá? Cuidado. Deus menciona coisas da mente e do espírito, além daquelas relacionadas com o corpo. Você pode ver isso lá em Gálatas, capítulo 5, versículo de 16 até o 21. Mas o ideal é você começar do versículo 15. Tá? Aí você vai ver ali pecados de ordem espiritual e pecados de ordem material. Tá? A relação abrange todos os dois. Todos os dois tipos de pecado. Carnal, espiritual. Tá? Independente de qual seja, se o Espírito Santo sair dentro de você, meu amigo, você não vai subir não. Você quase sobe. Viu? Versículo 32. O tema do despojar e do revestir destaca-se através de toda a sessão. Viver a vida cristã não é simplesmente obedecer a uma lista de proibições. É cultivar virtudes positivas. Tá? Quando eu aceitei a Jesus em 5 de janeiro de 1989, eu tinha a idade do meu atual filho caçula. Irmão, olha, não use isso, não use aquilo, não assista isso, não assista aquilo. Eu digo, misericórdia. Como é que eu vou viver? Hoje, vocês possuem livre acesso a documentos oficiais da língua original para o português. O último volume, que era o quarto volume de hebraico, já saiu no SPB. Tá? Cuidado, que ninguém engane vocês. Tá? Se eu não posso fazer, porque isso é errado, então eu vou fazer o que eu estou vendo que está certo. Só que tem um detalhe. Nem sempre o certo é o justo. E o justo nem sempre é o certo. E agora, o que é que a gente faz? Obedece a voz do Espírito Santo, que ele vai te guiar. Porque não tem outra maneira, não. Viu? Porque, primeiro de tudo, vamos pegar nossa vida cotidiana atual. Na Bíblia não tem palavra ventilador, nem no hebraico, no aramaico, nem no grego. Na Bíblia não tem palavra câmera. Eu não estou falando câmara. Estou falando câmera. De televisão. A Bíblia não fala de televisão. A Bíblia não fala de computador. A Bíblia não fala de avião. Tá? A única passagem que eu posso ainda me respaldar para dizer isso é a passagem de Daniel, que diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Tá? Mas eu preciso, pela hermenêutica, de mais dois. E só fala de aumento de ciência humana nos últimos dias
no livro de Daniel. Os outros não são diretos como ele. Aí cabem aos outros 2, 3, 4, 5, 6 interpretações diferentes e fica difícil até da gente ensinar, tá? Vamos mais adiante. De 25 a 32. Sede uns para com os outros benignos. Trate bem todo mundo. Mas, irmão, e na hora de dar uma correção? Dê a correção. Que também você está sendo benigno. Você não está sendo mal. Você está querendo o bem dele. É como um pai com um filho. Tá? É Deus com a gente. Viu? O verbo aqui significa continuar revelando-se benigno. Ou seja, eu tenho que mostrar constantemente que a minha natureza é boa. Assim como a bondade atribuída a Deus, tá? Como um atributo. A tradução em inglês é muito boa. Viu? Aí vamos mais. De coração compassivo. Irmão, é só mais uma palavra difícil. Empatia. Tá? Não vá matar o outro, não. Chame e diga assim, 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 assim. Como eu falei anteriormente. Vá você falar com ele. Se ele não lhe ouvir, leve testemunha. Se ele não ouvir nem você nessa testemunha, aí tu leva o caso ao ministério. Mas até então, não mata a pessoa não, rapaz. Viu? A palavra no original tem sido muito mal interpretada, conforme se vê de sua frequente tradução. Em outras passagens, como entranhas, que o correto seria coração. Olha aí. É o que eu falei. Uma palavra modifica todo um contexto. Se ela for mal traduzida. Tá? No grego clássico ele vem antes do grego koiné, que era o grego que Jesus e os apóstolos conheciam como língua universal da época, tá? Essa palavra se refere aos órgãos da parte superior da cavidade do corpo, especificamente o coração, pulmão e fígado, distinguindo-se dos órgãos da cavidade inferior. Aí eu sugiro para você consultar um léxico da língua grega para uma melhor compreensão, tá? Irmão, o que é léxico? O léxico, ele tem as palavras, vamos pegar o grego. No grego, da época de Jesus, que constam nas cópias dos manuscritos originais, tá? Mas vamos lá. Esse léxico vai apresentar, vamos dizer, capítulo 5 de João. Tanque de Betesda, se eu não me engano. O homem que estava 38 anos lá deitado no tanque. Irmão, a passagem que diz que o anjo vinha agitar as águas, ela não consta no manuscrito da cópia dos originais mais antigos. Ela foi acrescida de uma lenda pagã local pelos copistas da época. Viu? Por isso que eu peço para você consultar um léxico. Não se preocupe não. Viu? Tem lá em português, tudo direitinho. Se você quiser saber essas palavras, você pega, deixa o seu recado embaixo do vídeo que eu envio para você. Tá? Porque a igreja, o corpo, na nave do templo, necessariamente, no momento que estamos vivendo no mundo, não possuem a necessidade de ter esse conhecimento. Isso tem que ser cobrado de quem está em cima do púlpito, é obreiro da igreja, tá? Para a palavra ser mais eficaz e o Espírito Santo nos usar, porque nós estamos errando menos na interpretação bíblica, tá? E Paulo ainda complementa aqui, perdoando-vos uns aos outros.
A única maneira de sermos capacitados a perdoar é através do perdão que nós mesmos já recebemos por amor a Cristo. Jesus não lhe amou, não perdoou toda a nojeira. Meu Deus, todo o charco de lodo onde tu estava, por que tu não pode perdoar o teu irmão também? Hein? Tu queres ser mais punitivo do que Deus? Hã? Assim como o amor de Deus produz o nosso amor, a nossa tomada de consciência do perdão de Deus produz o nosso perdão aos outros. Ou seja, se eu me guio por Deus, está aqui em 1 João 4,19, se eu me guio por Deus, na hora de agir eu vou pensar, como é que Deus agiria numa situação dessa? Jesus, o Espírito Santo. Porque aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele não erra, não. Ele não erra, não. Ele erra se ele quiser, porque o Espírito Santo avisa ele. Tá? Mais adiante. As bibliografias e fontes consultadas, para quem quiser saber de onde é que eu estou tirando todos os comentários que eu estou fazendo aqui, tá? Fora os slides. Está aí, Bíblia de Estudo Arqueológica, tá? Aqui no final da carta aos Efésios nós vamos ver a parte arqueológica, tá? E um pequeno resumo sobre Éfeso, viu? A cidade de Éfeso, tá? Enéas Tognini, doutor, um perito em geografia da Terra Santa, ele perdeu quantas vezes ele foi lá, tá? Ele também escreveu junto com João Marques Bentes, Janelas para o Novo Testamento, da editora Agnos, o Isber, Comentário Bíblico do Novo Testamento, tá? Manual Bíblico da SPB de 2008. Não, até onde eu sei, não houve acréscimo. Só mudaram a capa, mas o conteúdo está o mesmo, tá, gente? Manual Bíblico de Halley, muito bom, resumido, objetivo e conciso. Hernandes Dias Lopes, comentários expositivos, Agnos Efésios, tá? Ele comenta muito bem, sem levar em consideração a predestinação defendida pela Igreja Cristã Presbiteriana. Harrison Everett, doutor, né? Comentário Bíblico Moody, volume 2, tá? São 2 volumes. Esse comentário bíblico, ele é o único que eu vi até então. Pode ter outros que eu não conheça, mas eu conheço esse. E indico a vocês, porque ele mostra, à medida que você vai lendo cada livro da Bíblia no comentário, as passagens que foram comentadas pelos copistas e o motivo pelo qual elas foram postas. Olha que ferramenta boa. Tá? Allen House, Red Matter, Allen e House. O Novo Testamento Bíblico, tá? Comentado com recursos adicionais da editora Central Gospel 2010, tá? Wikipédia, tá? É uma enciclopédia que tem muita coisa a acrescentar também, se você quiser checar lá o que eu acabei de falar aqui. A The Word, tá? É uma bíblia de estudo gratuita, tá? Mas ela aceita donativos para manter essa Bíblia de estudo digital em plena reavaliação de texto, criação de novos aplicativos, tá? Ela não chega a 1 giga, tá? Ela é pequena, nela vem comentários, livros, mais de 21 bíblias de estudo, fora a Bíblia em hebraico e a Bíblia no textos receptos, que é o grego, tá? E tem aqui www.icp.com.br. O ICP é o Instituto Cristão de Pesquisas, que procura defender a fé das seitas e de suas heresias, e também
das heresias pregadas dentro das igrejas evangélicas. Tá? Fique com Deus. Que a sua mente seja iluminada pelo Espírito Santo. Que aguentemos ainda mais essa quarentena. Tá? Porque, meu amigo, Jesus não mexeu nem o dedo. Foi só alguém que comeu alguma coisa estranha lá do outro lado do mundo que chegou aqui no Brasil e se espalhou pelo mundo e fez o mundo parar. Acredite. Eu sou daqui de Pernambuco. Eu fui em Boa Viagem por uma necessidade urgente. Quando eu estacionei o carro e olhei para a direita, olhei para a esquerda, olhei para frente, olhei para trás, não vi ninguém. Eu digo, meu Deus, cadê o povo? O caso é sério, viu? Mas não pense em você que isso é um sinal dos tempos, não, viu? Porque quando Jesus pregou em Mateus capítulo 24, o Sermão do Monte, e deu aquela relação de desgraça que vai acontecer no mundo, ele disse que aquela relação de tudo que não presta que vai acontecer com o mundo, com o povo aqui, ele disse, mas não é o fim, é o princípio das dores. Se um vírus tem gente achando que é o fim do mundo por causa dele, imagina aquela relação do Sermão do Monte, quando ela começar a acontecer. Fica aqui meu alerta para você, tá? Deus abençoe. Nossa próxima aula, essa semana eu posto. Terminamos a introdução a Éfeso, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e hoje encerramos o capítulo 4. E ainda esta semana eu vou postar a primeira parte do capítulo 5, porque senão o vídeo fica muito grande e enfadonho da pessoa assistir, tá? Deus abençoe você, Deus abençoe a família e o nosso Brasil. A paz do Senhor.